Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Supremo e hoje eu vou fazer um vídeo aí de tudo que você precisa saber das regras do Clank Catacombs, tá bom? Clank, como todo mundo já sabe, foi um grande sucesso aí no Brasil há, sei lá, uns 5, 6 anos atrás. E ele chega agora nessa nova versão, onde você não tem mais o tabuleiro fixo, né? Você vai estar sempre colocando tiles, rotacionando e fazendo sempre um caminho diferente para cada partida, tá bom? Mas antes da gente pegar e partir para o vídeo, não se esqueça de conferir se está inscrito aqui no canal, deixe seu curtir, comente, compartilhe com seus amigos que o vídeo tá bem bacana, beleza? Ah, e outra coisa, confere também se você está inscrito nas nossas outras redes sociais. Todos os links eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Então agora sim, sem mais enrolação, bora pro vídeo aprender como jogar o Clank Catacombs. Bom pessoal, vamos começar a preparação pegando aqui o tabuleiro de vida dos jogadores e ele também é o tabuleiro de tracking aqui do dragão, tá? Então, como vocês podem ver, é um jogo aí de 2 a 4 jogadores. E você vai pegar o dragão e vai colocar conforme o número de jogador que vocês vão jogar na partida. Aqui no caso, eu vou estar fazendo uma simulação para 2 jogadores. Então, eu vou colocar aqui próximo à área de jogo com o dragão, começando aqui no 2 jogadores. Depois, o que você vai fazer? Você vai separar as cartas de Clank, os tiles no caso, né? Esse roxinho claro dos escuros. Qual que é a diferença do roxo claro e do escuro? Vocês podem ver já pelo desenho, esse roxinho claro aqui, meio rosa, ele vai representar a superfície e esse escuro aqui, ó, como dá para reparar, ele simboliza as profundezas. Então, da superfície são 6. Desses 6 você vai embaralhar, retirar 2 sem olhar e deixar separado aqui. O restante das profundezas você vai embaralhar também e vai fazer uma reserva deles, deixando os da profundezas abaixo e os da superfície no topo. Então, volta esses 2 aqui para a caixa sem olhar. Depois disso, você vai fazer uma reserva com todos os segredos, sejam eles os menores para os maiores. Deixe separado sempre com a face virada para baixo e faz uma reserva deles. Após isso, você vai também fazer uma reserva dos prisioneiros, deixando também virado para baixo. Esses novos componentes aqui, eles são, em inglês, lockpicks. É como se fosse aquelas chaves que você pega e abre fechadura ilegalmente, sabe? Eu não sei agora o nome em português disso aqui. Como se fosse, sei lá, uma chave mestra, não sei ao certo, tá bom? Mas em inglês é lockpicks e vai deixar separado também. Por fim, separando as moedas aí de valor de 1, 5 e 10, para ficar fácil acesso a todos. Vai pegar também e fazer o mercado, certo? Separando aí pela bolsa, a coroa, começando do valor maior para o menor. Então, no caso, vai ser 10, 9, 8. Depois, essas poções de vida. E também esse kit aqui de arrombamento. Tranquilo? E deixa próximo aí a área de jogo. Aí você vai pegar todos os artefatos e vai fazer uma pilha em ordem crescente. Então, aqui no topo vai ser o de valor 5, aí depois 7... 10, 12, 15, 17 e 20 na base, tá bom? E vai deixar também próximo à área de jogo. Aí você vai estar pegando o tabuleiro central de jogo, ele é diferente, ó. Vocês vão escolher aí um dos lados, certo? Para estar começando e vai deixar na área central, juntamente com os ídolos de macaco, ó. Vocês podem reparar que tanto de um lado como do outro já tem um lugar ideal aqui para eles ficarem ali representados e vai deixar eles desse jeito. Bom, como vocês sabem, o Clank ele é um jogo de deck building. Você vai fazer agora o mercado de compra de cartas. Vai pegar a carta de Goblin, que ela é fixa, e deixar aqui para compra.
vai pegar todas as cartas amarelas de mercenário. Aqui eu tô pegando só algumas, só para título de exemplo, mas vem várias na caixa. Deixa próximo do Goblin. Carta de exploração também. E as cartas de tomo secreto. Deixa todos aqui para fazer o mercado fixo de compra. E aí vamos fazer o baralho de compras geral, né? Você vai pegar então, sempre tá comprando 5 cartas e virando para cima. Na primeira disposição, caso tenha cartas com esse símbolo de dragão, você vai pegar, removê-las por hora e vai estar comprando novas cartas para estar compondo ali o mercado inicial. Todos os efeitos que estão escritos na carta, aqui com o chegada, certo? O arrive, os jogadores têm que realizar imediatamente. O restante das cartas você deixa aqui próximo do mercado central também. Todas aquelas outras cartas que tinham dragão, vai para o baralho central, né? Embaralha tal, e forma aí um novo baralho de compra. Aí você vai pegar todos os cubos de dragão e vai colocar dentro do saco preto. Aqui, para estar fazendo a reserva de ataque do dragão. Os outros 5 cubos brancos você deixa separado, que eu vou estar explicando o porquê depois, como que eles entram em jogo. Agora a preparação de cada jogador vai começar com um baralho individual aí de 10 cartas, sendo 6 cartas de Burgle, que seria aí, sei lá, um arrombamento, certo? Então são 6. 2 de Stumble, seria um tropeço, Sidestep e também Scramble, beleza? Você vai pegar essas 10 cartas, cada jogador vai estar embaralhando e vai estar comprando 5 para sempre compor a sua mão no começo de cada rodada, beleza? E fica fechado para cada jogador, né? Aqui é uma preparação para 2 jogadores, então já deixei separado aqui cada componente. Os aventureiros partem aqui da porta principal. E a última coisa que faltou colocar foi os títulos aqui de maestria, que vão ficar aqui no telhado, né? De onde eles partem. Quem conseguir capturar aí, né? Roubar um artefato e voltar, acaba ganhando aí uma maestria que vai valer 20 pontos no final do jogo. Além disso, cada jogador vai pegar, né, os seus cubos e 3 marcadores aqui de lockpick para estar compondo a sua mão inicial. Depois os jogadores escolhem quem vai ser o jogador inicial, segundo, terceiro e o quarto. E, partindo do jogador inicial, ele vai pegar 3 cubos da sua própria cor, cubos de Clank, né? E vai deixar aqui no marcador de Clank. O segundo jogador vai pegar 2 cubos seus e deixar aqui. No caso, um terceiro jogador pegaria 1 e um quarto jogador não colocaria nenhum cubo ali na área de Clank. Pessoal, e tá visto então aí a preparação inicial do Clank Catacombs. Vamos agora para as regras específicas. Pessoal, como funciona o jogo então? Primeiro, eu vou mostrar para vocês qual que é a fisionomia de uma carta, né? A carta, ela vai ter vários efeitos, mas principalmente ela vai ter sempre uma listinha aqui, ó. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar essa carta aqui, ó, que vai estar mostrando o que ela vai estar ativando ali no momento que você jogá-la. Então, qual que é a fisionomia da carta? Primeiro, essas cartas que estão aqui para compra, elas têm um custo. Qual que é o custo? Ele vai estar sempre aqui no canto inferior direito, tá bom? Então, no caso, essa carta aqui, ela vai custar 2 pontos de habilidade. Ela vai estar oferecendo para o jogador 2 ícones de espada para estar batalhando com monstros, um ícone de bota. A bota serve para movimentação. Aqui um textinho também que vai estar possibilitando você ganhar algum efeito extra. Então, além da espada e da bota, temos o quê? O símbolo de habilidade. Toda vez que você vê esse losango azul, simboliza habilidade. E habilidade serve para quê? Você pegar e comprar as cartas, tá bom? Então, pegando esse exemplo aqui de novo, ela tem um valor de 2. Para você comprá-la, você teria que, no caso aí, estar jogando 2 cartas de Burgle. 1 mais 1, 2, jogaria na sua área de jogo e compraria, tá bom? Mas só dando uma passada geral nas cartas. Então, além da espada, bota, habilidade,
As cartas também elas podem estar gerando clank, pode estar gerando aí ouro, pode estar possibilitando aí você dar um trash numa carta, né? Ou seja, você removendo a carta do jogo, não para sua área de descarte, você volta a carta para a caixa. E também as cartas podem estar possibilitando que você faça uma compra, né, de uma nova carta do baralho, além de uma habilidade de teleporte. Basicamente são essas as possibilidades das cartas. Pode ter uma ou outra que fuja um pouco da regra, mas assim, o geral são esses tipos de efeitos das cartas. Eu não vou me aprofundar muito. Caso vocês tenham alguma dúvida de um efeito de uma carta, coloca aí nos comentários que a gente vai ficar muito feliz em te ajudar. Então o jogo ele vai ter esses 5 tipos de carta. As cartas aqui de cabeçalho, né, de borda cinza, são as cartas iniciais. As cartas vermelhas, elas vão sempre simbolizar monstros. Detalhe, algumas cartas vão ter esse trigger, né, essa habilidade aqui de arrive, ou seja, sempre que uma carta pega e entra em jogo, aqui no caso, como ela entrou no mercado, ela vai estar ativando esse efeitinho aqui. Para você pegar e derrotar cartas de monstro, você tem que pagar espadas. Lembra que eu mostrei para vocês que algumas cartas te dão espadas? Aqui é o momento que você vai usá-las. Caso você pegue e derrote o monstro, você vai ganhar a recompensa descrita embaixo. As cartas amarelas são as cartas fixas que ficam ali no mercado, na parte de cima. Elas podem ser de 3 tipos. As cartas de exploração, que vai te dar habilidade e movimentação. Pode ser também a carta de mercenário, que ela conta também como um companion. Companion é importante para ativar outros tipos de carta e ganhar bônus extras. A carta de mercenário vai te dar habilidade e espadas. E a carta de tomo secreto não vai te dar nenhuma habilidade, mas no final do jogo vai te dar 7 pontos. Toda vez que você vê esse símbolo aqui, essa bolinha aqui verde, simboliza pontos de vitória. Prosseguindo, as cartas azuis são as cartas comuns, né? Ela tem vários tipos, podem ser itens, podem ser companions, podem ser efeitos. Detalhe que essa carta aqui ela é interessante porque ela tem várias coisas acontecendo. Aqui ela vai te dar ponto, ela é uma companion, ela vai te dar 2 de habilidade. Ó, o símbolo do dragão. Toda vez que você vira uma carta ali no mercado e tem um símbolo do dragão, você vai fazer uma rodada de ataque do dragão, que eu vou explicar para vocês mais adiante. Aqui ele tem um outro efeito, ó, de perigo. Você vai puxar um cubo extra por ataque do dragão. Beleza? Um efeitinho aqui embaixo e o custo dela é de 4 habilidades, skills. E o outro tipo de carta que nós temos são as cartas roxas aqui, ó, de cabeçalho roxa, que são as cartas de dispositivo. O que elas fazem? Elas geralmente vão te dar aí uma habilidade de uso único. Você usa e ela não vai para sua área de descarte ou volta para a caixa. Ela vai para a área de descarte aqui geral do jogo, tá bom? Toda vez que você pega e compra uma carta, seja ela amarela ou azul, ela vai para a sua área de descarte. Toda vez que você pega e derrota um monstro, ele vai para a área de descarte geral, com exceção do Goblin, que ele sempre vai ficar fixo ali na área de compra. Beleza? Então essas são as possibilidades de cartas, né? Os tipos de cartas e suas habilidades, aí, seus efeitos. Caso tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente te ajuda. Pessoal, como vai funcionar uma rodada de um jogador? Lembra, ele vai sempre comprar 5 cartas ali do seu baralho e vai ter sempre que jogar todas as cartas da sua mão, em qualquer ordem, tá bom? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Comprei minhas 5 cartas iniciais e foram essas, ó. Essa carta aqui eu tenho que jogar, né? Ela vai me dar um clank, ou seja, um clank eu vou pegar um cubinho meu e deixar aqui no marcador de clank. Essa outra carta aqui, ela me permite ganhar um de skills, né, de habilidade, e uma botinha. Botinha é movimentação. Então eu vou pegar aqui o meu marcadorzinho amarelo e vou estar movimentando sempre seguindo a trilha branquinha aqui, ó. Então aqui do ponto inicial, o único lugar que você pode pegar e movimentar é para baixo. Depois, olha só,
eu tenho aqui mais uma bota. Lembrando, eu posso fazer isso em qualquer ordem, tá? Então, o meu próximo movimento, eu vou obrigatoriamente cair aqui na Caverna de Cristal. Só um detalhe. Os tiles vão ter vários tipos de efeito, mas só adiantando que a Caverna de Cristal, quando você pega e chega nela, você obrigatoriamente não vai poder se movimentar para alguma área adjacente. Ou então, por exemplo, caso você tenha alguma outras botas extras, você não vai poder utilizar porque você está preso aqui na Caverna de Cristal por hora. A única exceção da Caverna de Cristal é caso você tenha uma carta que te dê uma habilidade de teleporte. Aí sim, você pode estar saindo dela e partindo para alguma área adjacente. Então, prosseguindo, eu joguei aqui 2 botas, saí aqui da área inicial, vim para essa sala e caí aqui na Caverna de Cristal. Tenho que jogar todas as minhas 5 cartas iniciais aqui, né, da minha mão da rodada. Outra carta de Clank. Então, pego um cubo e coloco aqui. E por último, uma carta aqui de Burgle. Beleza? Joguei todas as cartas da minha mão. Qual que é o próximo passo agora? O próximo passo agora é a fase de compra do mercado. Eu aqui no caso, eu gosto de remover as cartas que não tem habilidade para eu estar enxergando as que tenha, né? Então aqui no caso, eu vou ter 2 pontos de skills, de habilidade, para estar comprando as cartas. Lembra, o valor de compra da carta é o que está aqui no canto inferior direito. Eu posso comprar tanto as cartas aqui da linha comum, quanto as cartas fixas aqui. Lembrando, sempre pagando o custo de habilidade ou espadas. Como eu tenho aqui 2 pontos de habilidade, eu posso comprar, por exemplo, uma carta aqui de mercenário. Tudo que eu pego e compro vai para a minha área de descarte, juntamente com toda aquela minha mão que eu joguei na rodada atual. Mas vamos dizer que eu não peguei e comprei um mercenário. Eu peguei e comprei, sei lá, eu comprei aqui essa carta aqui de Caminho das Sombras, né? Caminho na Sombra, tal. Pego e coloco aqui na minha área de descarte, junto com as minhas outras cartas. E eu não pego, toda vez que eu pego e compro aqui da área geral, eu não posso, por exemplo, comprar e já repor. Não. A partir do momento que eu pego e compro, eu tenho que acabar minha rodada. Quando eu pego e encerro a minha rodada, aí sim eu vou pegar e repor as cartas aqui da área geral, ativando os efeitos, caso tenha, das novas cartas. Deu para entender? Porque senão fica muito vantajoso, né, para o jogador ativo, ele está comprando carta e repõe. E então foi uma maneira aí que o designer teve para estar aí equilibrando esse tipo de situação. Agora, pessoal, vamos dizer que eu termino minha rodada, compro as cartas e eu não tenho uma mão de 5. Lembra, todo começo de rodada você tem que ter no mínimo 5 cartas na sua mão. Caso não tenha nada para comprar, você vai pegar todo o seu descarte, vai estar embaralhando e comprando até ficar novamente com a mão de 5. Bom, continuando nesse exemplo aqui. Aqui no caso, a gente pegou e comprou uma carta que saiu o símbolo de ataque do dragão. Toda vez que sai um ataque do dragão, a gente pega e realiza do seguinte modo. Você vai estar olhando aqui a trilha atual onde está o dragão. No caso, ele vai estar aqui nesse nível. E você vai estar comprando cubos de acordo com o que está descrito ali. Você vai então pegar a bolsa do dragão e todos os clunks que estão ali na área geral. E coloca tudo na sacola. Dá uma boa embaralhada e compra o valor que está descrito ali, no caso 3. Vamos ver o que vai sair aqui. 1, 2 e 3. No caso saiu aqui 2 cubos pretos, ou seja, ninguém toma esse ataque, mas no caso também saiu um cubo verde. O que significa que o jogador verde tomou 1 de dano. O cubo pega então, entra ali na trilha de vida do jogador. No caso raro de você pegar e ter que realizar um ataque do dragão e não tenha mais cubos, o jogo ele é encerrado imediatamente. E todos os jogadores que ainda permanecem em jogo são nocauteados. Vamos continuar nosso exemplo aqui com o jogador amarelo, que está mais fácil. Na vez do jogador amarelo, ele vai pegar então e vai estar jogando aí as cartas da mão dele, né? As 5 cartas que ele comprou da rodada. E ele tem, olha só, 3 botas. Aqui que vai entrar a mecânica nova do jogo do Clã Catacombs.
Quando você pega e tem que mover o seu explorador para alguma área que ainda não foi descoberta, você vai estar comprando o tile mais acima ali do baralho de tile, vai estar virando e você sempre vai ter que continuar o caminho onde o seu jogador possa prosseguir. Então, no caso, você não pode pegar esse tile e colocar aqui, sendo que os únicos caminhos disponíveis para o seu explorador são para baixo, certo? Outra coisa que você não pode fazer é pegar e colocar um tile que não esteja dentro do quadrante. Não sei se dá para entender. Aqui tem um quadrante e aqui tem, no caso, outro quadrante. Você não pode pegar um único tile e deixar ele entre quadrantes. Tipo assim, não é permitido. Então ele sempre tem que ter esse aspecto quadrilátero, né? Esse aspecto de 4 partes, tá bom? Então, por exemplo, peguei e comprei lá. Esse tile aqui, eu posso pegar e tá rodando ele da maneira que eu quiser e colocando em prosseguimento do movimento do meu explorador. Então, no caso aqui, 3 botas. Eu posso pegar essa bota, minha movimentação, e descer aqui. Toda vez que eu chego num símbolo como esse, eu vou estar comprando um segredo menor. Pego ele um fechado aqui e saiu esse símbolo aqui, ó. O que ele significa? O significado de todos os segredos menores, maiores, ícones de mercado, ídolos de macaco, prisioneiros também, que é um novo elemento do jogo, ele vai estar numa referência rápida, tá bom? Então, no caso aqui, a gente comprou esse ícone aqui, que é uma caixa de quebra-cabeça. A caixa de quebra-cabeça, de acordo ali com a referência, ela só pode ser aberta numa área de santuário, que eu vou estar mostrando para vocês depois. Então, peguei o meu segredo menor, deixo próximo da minha área de jogo, seguindo esse exemplo aqui, certo? Então, andei 1, 2, e vamos dizer que eu pegue, né, e queira andar, sei lá, aqui para a direita. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar e comprar um novo tile, direcionando ele aí de uma maneira que me agrade. Então, no caso aqui, vamos dizer que eu coloque assim, ó. Olha lá. E termine o meu movimento em outro lugar que me permite comprar um outro tesouro, um segredo menor. No caso aqui, saiu 2 moedinhas de ouro. Então, eu pego isso aqui e descarto aqui, deixo a parte do jogo. Pego 2 moedinhas de ouro e deixo comigo. Acho que deu para entender como que funciona a movimentação aí e a colocação de novos tiles, certo? Lembrando que existem os tiles de superfície e os tiles de profundidade. Se algum jogador termina o jogo nos tiles de profundidade, ele é nocauteado. E se ele permanecer nocauteado, ele vai somar somente 0 pontos, né? Ou seja, não vai somar nada. Tudo que ele fez aqui não vai valer de nada. Caso você seja nocauteado aí no final do jogo e permaneça aí num tile de superfície, você consegue se salvar, mas não ganha aí, no caso, a maestria. Outra coisa importante que eu vou explicar para vocês são os ícones que existem no caminho. Então vão ter ícones aí de monstros que, para você estar passando por aquele caminho, você tem que gastar um ícone de espada, né? Você tem que jogar uma carta com ícone de espada para estar evitando tomar um dano. Caso você não tenha, você recebe um dano. Outro ícone que temos são esses símbolos de cadeado. Para você estar passando por aquele de um cômodo para o outro, você tem que gastar um marcador aí de lockpick, um de chave mestra aí, para estar passando para um outro cômodo. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Para você estar passando desse cômodo para cá, 2 ícones de espada. Esse símbolo aqui são os portais. Qual que é a função dos portais? Os portais, caso tenha um outro símbolo de portal em jogo, por exemplo, eu estou aqui, eu jogo um símbolo de bota. Vamos pegar aqui um símbolo de bota. Joguei. Pá! Símbolo de bota. Com um único movimento, eu posso partir daqui e, no caso, vir para cá, com uma única bota. Então, os portais, você consegue teleportar de um para o outro, usando apenas uma movimentação. Tá bom? Esse é um exemplo aqui hipotético, tá bom? Só para vocês entenderem como é que funciona os portais.
Então temos portais, monstros. Vamos ter também, vamos ver aqui, ó, passos dobrados, ou seja, ao invés de você utilizar um ponto de movimentação, você teria que usar aqui, no caso, 2 pontos de movimentação. Vão ter também salas que têm acesso ao mercado. Toda vez que você termina a sua movimentação em uma área de mercado, você pode pegar e fazer as compras aqui no mercado. Diferentemente dos outros jogos do Clank, o mercado você pode comprar quantas coisas que você quiser, tá bom? Não tem limite, desde que você pegue e pague por cada um deles, né? Um outro símbolo aqui, que é o símbolo de artefato. Toda vez que você encontra um símbolo de artefato, termina o seu movimento numa área de artefato, você pode estar comprando o primeiro artefato que está ali na sua pilha de artefatos. Caso você escolha pegá-lo, você vai deixar ele na próxima área de jogo e vai ativar alguns efeitos. Por exemplo, essa setinha vermelha aqui significa que o dragão ele está bravo, está muito bravo, e vai aumentar aqui a trilha dele. Ou seja, quanto mais setinhas vermelhas aí ou outros efeitos de carta vão acontecendo, ele vai ficar cada vez mais bravo e os ataques dele vai ficar cada vez mais violento, tá bom? Via de regra, cada explorador pode carregar somente um artefato. É a condição para você estar finalizando o jogo, né? Você pegar um artefato e voltar para a sua área inicial, tá bom? A exceção é caso você compre mochila. Caso você compre a mochila no mercado, ele vai te permitir carregar um artefato adicional. Prosseguindo, vão ter agora ícones de esse aqui, ó, que significa o quê? Bibliotecas. Tá vendo que ele tem um cadeadinho? Eu vou pegar então, caso eu tenha um ícone de lockpick, vou colocar sobre, tá vendo que ele tem exatamente o mesmo formato, ó? Toda vez que eu pego e libero essa área aqui de biblioteca, eu vou estar ganhando um tomo secreto da reserva geral e coloco na minha área de descarte. O outro ícone que temos é o ícone de prisão. Toda vez que eu pego então e liberto os prisioneiros, eu vou estar sempre comprando 2, em regra, 2. Então eu vou pegar lá da reserva geral 2 aleatórios, ok? E deixo junto à minha área de jogo. Lembrando que todos os prisioneiros estão descritos aqui na área de referência geral, os efeitos dele. Mas caso você tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente ajuda. E por fim, vão ter também esse elemento aqui de baú, né? Caso você use aí um lockpick em um baú, ao invés de você pegar como aquele exemplo aqui cadê ele? Pegar um segredo pequeno, quando você pega e abre um baú, você vai ganhar um segredo grande aleatoriamente. Então pego um segredo grande aleatório e coloco ali na minha área de jogo. Relembrando, caso tenha alguma dúvida, tem o ícone de referência para você estar seguindo aqui. Caso ainda permaneça a dúvida, deixa nos comentários. Então falamos aí da biblioteca, da prisão, do baú e agora vai ter esse elemento aqui que são os santuários, né, os templos. Se você reparar, ele vai ter espaço para 4. Toda vez que o explorador termina o movimento ali, ele vai pegar um cubo da reserva dele e vai colocar naquele santuário. E olha que legal como é que funciona o santuário. Vamos dizer, nesse exemplo hipotético aqui, que ele já tem ali o primeiro cubo. Coloquei um cubo ali. Dependendo de quantos santuários ele tenha cubo, ele vai ganhar X moedas. Então, no primeiro santuário, ele ganhou uma moeda. Vamos dizer que lá no decorrer do jogo, ele pega e tenha ele termina o movimento em outro santuário. Ele vai pegar outro cubinho dele e colocar ali. Ao invés de ele pegar e ganhar uma moeda, agora ele vai ganhar 2 moedas. Então, 2 moedas. Prosseguindo, caso ele chegue em um outro templo, aqui no caso pagando um lockpick, né, para desbloquear, ele vai pegar aí outro cubo, deixar ali, e em vez de ganhar 1, 2, ele vai ganhar 1, 2, 3.
moedas e deixar ali na reserva dele. Tranquilo? Vão ter cavernas também que vão te dar vida. Outras cavernas vão te dar moedas instantaneamente. Pessoal, e basicamente esses são os novos elementos aí do Clank Catacombs, né? Em referência aí aos tiles e suas iconografias. Caso tenha alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente te ajuda. Lembra lá no começo que eu peguei e falei dos cubos de fantasma? Toda vez que você pega e coloca um tile que tenha esse fantasminha vermelho aqui, o que vai acabar acontecendo? Você vai pegar um cubo branco, que simboliza o fantasma, e deixar na área de Clank. Toda vez que posteriormente ocorrer um ataque de Clank, o fantasma vai entrar na bolsa. Tá ok? Agora vamos dizer que você pega e compra aqui e sai o cubo branco. Toda vez que sai um ataque de fantasma, todos os jogadores que estão na mesa vai pegar um cubo da sua reserva e colocar diretamente na sua área de vida ali, tomando um dano automaticamente de um fantasma que está ali nas catacumbas. Quando o ataque do fantasma é encerrado, ele não pega e fica aqui em aparte, né, apartado na área de jogo. Ele volta ali para a área de Clank, ou seja, quando pegar e ocorrer um novo ataque do dragão, o fantasma volta para o saco, podendo aí ser comprado e atacando podendo atacar, né, todos os outros jogadores ainda em jogo. E como que o jogo vai encerrar então? A partir do momento que um jogador consiga roubar aí um artefato e volte aqui para sua área inicial, ele obviamente vai ganhar um símbolo de maestria. E agora vai disparar um reloginho aí de final de jogo, que funciona mais ou menos assim. Todos os outros jogadores que ainda estão ativos, eles vão jogando normalmente. Quando pega e volta para a rodada daquele jogador que já saiu do jogo, ao invés de você pegar e seguir a ordem ali de ataque do dragão, você vai ignorar aquela ordem, vai tá pegando todos os cubos que está ali no Clank e comprando 4 cubos, toda vez que voltar para a rodada do jogador que já saiu. Depois que todo mundo saiu ou todo mundo pegou e foi nocauteado, vamos para a pontuação final de jogo. Você vai pontuar então todos os artefatos que você conseguiu, todos os ícones verdinhos que você tem na sua área de jogo, todas as cartas que que você tenha comprado, obviamente, né, do seu baralho principal, que tem esse símbolo aqui, verdinho. Todos os ícones de macaco, ídolos, né? Ídolos é dose, hein? Ídolos de macaco, caso você tenha comprado, né? Vai estar somando também. Lembrando, pessoal, vários outros itens te dão pontos, ó. Por exemplo, esse outro aqui, que é um segredo maior. Alguns prisioneiros vão te dar pontos. Olha lá. Então, tudo que você vê que tenha esse círculo verde, cadê? Olha lá, vai te dar pontos, tá bom? Especial atenção aos prisioneiros, que eles vão ter a pontuação de acordo com o que está ali no seu guia de referência. E por fim, moedas de ouro. Você vai somar tudo então, tudo isso que eu peguei e falei para vocês, soma, e quem tiver a maior pontuação é o vencedor. Em caso de empate, como que é o desempate? Vai ser por valiosidade de artefato. O jogador aí que tenha o artefato mais valioso quebra o desempate e é o grande vencedor de Clank Catacombs. Bom, pessoal, estão vistas aí todas as regras do Clank Catacombs. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, tem alguma pergunta, deixa aí nos comentários que a gente vai estar muito feliz em ajudar vocês, tá bom? Não se esqueça de conferir se está inscrito no nosso canal, deixe curtir, comenta, compartilha com seus amigos e não se esqueçam também de conferir se estão inscritos nas nossas outras redes sociais. Todos os links a gente deixa aqui na descrição, tá bom? Comenta aí se você quer ver um vídeo de review, da nossa opinião, né, da minha e da Laís, de que a gente acha dessa nova versão do Clank, tá bom? Ou também comenta aí sugestões de novos vídeos, que sempre a gente vai estar de olho aí e nos ajuda bastante a tomar uma direção para o nosso canal, beleza? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e é isso aí, nos vemos numa próxima e boas jogatinas, pessoal. Um forte abraço!